De novo, bom dia a todos. Eu sou Natália Novaes, eu sou diretora de projetos aqui da TechSoup. Nós estamos aqui hoje para o webinário, de captação. Não quero falar muito, não sou eu que vou falar, mas a gente sabe que hoje existe um vasto cenário de oportunidades ao nosso redor, que ainda é pouco explorado, Um universo que movimenta cerca de 60 trilhões de dólares em todo o mundo, e mesmo assim, ainda a gente não toca nem 1% do seu verdadeiro potencial. Então, hoje a gente está aqui para olhar além das limitações, para repensar a estratégia e descobrir novos caminhos para a captação de recursos. Eu queria dar aqui as boas-vindas ao Fábio Procópio. Ele é empreendedor em inovação social e ESG. Ele é fundador da CEO, da Gooders, que é uma fintech de impacto social presente no Brasil e em Portugal, e nosso parceiro, já há algum tempo. Ele tem uma formação em comunicação empresarial e MBA em gestão e estratégia, acumula aí mais de 15 anos de experiência em sustentabilidade, criou um método VRI, que alinha visibilidade institucional, rentabilidade financeira e impacto social para beneficiar marcas, e destaca-se por promover o impacto social como estratégia ganha-ganha para negócios e sociedade. Fábio, a palavra é com você. Muito obrigado e bem-vindo. Obrigado a você, Natália. Obrigado ao Avando aí também, a parceria da TechSoup com a Gooders. Bom dia a todos, pessoal. Um prazer estar falando com vocês aqui. Viu? Eu acho que hoje o que eu vou trazer um pouquinho, eu vou trazer um pouquinho da minha experiência, vou contar um pouquinho de como foram esses últimos 15 anos fazendo projetos socioambientais, fazendo projetos sociais, representando OSCs e trazendo, construindo junto com as OSCs, projetos que captaram mais de 15, eu acho que até mais ou menos 17 milhões de reais, representando junto com as grandes corporações, ou seja, a gente pegava projetos de OSCs, ajudava um pouquinho mais do envelopamento, do grande bem social que vocês já fazem, colocavam isso nos parâmetros que as grandes empresas precisam fazer para suas estratégias de sustentabilidade. E é isso que eu vou falar um pouquinho aqui, vou falar qual que é esse mercado, como é que a gente pode construir isso junto e contar um pouquinho da experiência e mostrar alguns cases para vocês. E aí, Natália, eu não sei como é que a gente vai, a condução, eu vou fazer a apresentação, depois como é que a gente vai ter uma participação para pergunta, como é que vai ser essa interação via chat. Aí eu deixo com você, fica à vontade para me interromper durante a apresentação, tá? Se tiver alguma dúvida, se você ou a Wanda, principalmente, quiserem comentar também. Podemos deixar isso aqui bem fluido e bem informal, não precisam preocupar não, tá bom? Ótimo, um bate-papo, Fábio? Um bate-papo, Isso, exatamente. Fábio. Vamos fazer um bate-papo. Você vai apresentando, a gente vai interagir. Eu vou interagindo contigo aqui, tá? Ah, maravilha, então, Wanda, ótimo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, então. Como eu não vou ver vocês mais, eu peço só para vocês me dizerem, Fábio, travou, ou eu estou vendo, não estou vendo, porque às vezes eu não vou estar olhando mais para vocês, vou estar vendo só a apresentação. Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Estamos. Sim. Maravilha. Então, vou começar aqui, Avando. Você, com toda a sua experiência aí, fica à vontade para interromper, perguntando, conversando, e a gente vai trocando aqui. Tranquilo, meu amigo. Maravilha. Vamos lá, pessoal. Bom, gente, para começar, a gente colocou esse título aqui de como criar projetos atrativos e aumentar a captação de recursos, porque hoje, como a Natália já falou no início, a gente está no ápice do mercado financeiro da sustentabilidade, do mercado financeiro da inovação socioambiental. Ou seja, quando a gente olha para esse mercado, antes de olhar para o ponto de vista da casa de vocês, das OSCs de vocês, a gente tem que olhar para onde o dinheiro de fato está. E esse dinheiro, hoje, sempre foi assim, o dinheiro ele está concentrado na mão das empresas, principalmente das grandes corporações, de fundos internacionais que representam os interesses dessas empresas, e até mesmo, obviamente, os projetos de lei de incentivo, os projetos governamentais, que muitas vezes também eles tramitam de acordo com a necessidade do mercado financeiro. Hoje, por exemplo, eu atuo junto a alguns fundos internacionais que colocam dinheiro em projetos socioambientais na América Latina. São projetos financiados por governos da comunidade europeia, principalmente, mas em parcerias no desenvolvimento de capital intelectual trazidos de grandes corporações. Então, para pensar no desenvolvimento econômico sustentável, muitas vezes, de uma região ou de um país, os governos acabam fazendo aportes com fundos comunitários, fundos
públicos, mas pensando no desenvolvimento econômico e que vai beneficiar, inclusive, o mercado privado. E aí, quando a gente olha para essa questão das empresas, e esse mercado tão vasto e cheio de dinheiro, que eu vou até mostrar uns números aqui só para complementar o que a Natália já falou, hoje em dia, essas empresas, cada vez mais, elas precisam comprovar a ação socioambiental delas. Então, quando a gente coloca esse slide aqui, eu gosto muito de dar esse exemplo aqui do agir ou morrer, é porque as empresas hoje que não comprovarem o seu engajamento socioambiental ou o seu engajamento ESG, que é essa sigla, que eu não sei se todo mundo aqui está ambientado com a sigla do ESG, do ESG, do ESG, às vezes em cada região que a gente vai, as pessoas a pronunciam de maneira diferente, nada mais é do que uma sigla que o mercado financeiro colocou para criar parâmetros de sustentabilidade que as empresas devem cumprir. E quando as empresas conseguem cumprir isso, elas têm benefícios financeiros diretos. E hoje em dia, cada vez mais, as empresas que não cumprem esses objetivos, elas perdem competitividade. Então, não que eu esteja dizendo que uma empresa não vai fazer o bem por ideologia, porque ela quer ajudar num projeto, mas podem ter certeza que hoje fazer o bem, financiar um projeto socioambiental para uma empresa é necessidade econômica para que o produto dela esteja bem posicionado, para que os acionistas, principalmente as empresas de grande porte de capital aberto, paguem melhor o valuation dessas empresas, para que essas empresas consigam, inclusive, prestar serviços, fazerem vendas para outras grandes corporações. Então, cada vez mais é agir ou morrer. A empresa que não se enquadrar no mercado da sustentabilidade, ela está fora do mercado, ela perde competitividade. Ah, Fábio, mas como é que essas empresas fazem isso? Nesse mercado hoje trilionário, elas rodavam muito projetos internos, até projetos que elas apoiam algumas organizações socioambientais, mas projetos que não tinham uma clareza, principalmente na prestação de contas, e principalmente esse projeto não chegava na ponta. A gente via o que acontece muito no Brasil, né? E vocês, como SCs que estão na luta aí do dia a dia, vão saber disso muito mais do que eu. E a gente está falando que é um mercado multitrilionário, um mercado que o dinheiro só aumenta, que não bateu nem 1% da capacidade, mas quando você olha para a ponta, a desigualdade continua lá. Né? A dificuldade que vocês têm para captar recursos continua lá. Então, como que esse dinheiro todo está aí e esse dinheiro não chega na ponta? É exatamente o momento que o mercado chegou agora. A sociedade começou a olhar para essas corporações e falou: vocês estão fazendo engajamento socioambiental, então eu quero a comprovação disso na ponta. E aí essas empresas agora, elas começaram a ter a necessidade emergencial de terem parceiros para ajudá-las a executar esses projetos na ponta, na população, onde a desigualdade de fato acontece, tanto no ambiental, tanto no campo do social, principalmente no campo social. Fala-se muito das questões ambientais, das mudanças climáticas, mas a questão social é emergencial, muitas vezes derivadas até pelas próprias mudanças climáticas, e até na questão da governança corporativa, da ética, do relacionamento justo entre empresas e stakeholders, entre empresas e contratados, entre empresas e colaboradores. Então, olhar para esse campo mais humanitário, na ponta, para a resolução de problemas sociais, virou muito mais do que uma iniciativa de filantropia, mas uma iniciativa de negócio para ajudar as empresas, inclusive, a continuarem lucrando. E para ir para a ponta, ela precisa de parceiro, como eu já disse. E quem são os parceiros ideais para fazer isso? Aí são os OSCs. Eu sempre sou fã do trabalho que vocês fazem, e aí, desde que eu conheço a TechSoup, que eu conheço o Avando, assim, que eu fico cada vez mais encantado com isso, porque todo mundo sabe disso, que as OSCs chegam em locais da população onde o Estado, de fato, não chega. Então, tem muita política pública que ela é, de fato, implementada em regiões periféricas, ou em favelas, comunidades, ou até mesmo em questões voltadas para a educação, para a saúde, que são implementadas pelas OSCs. O Estado, de fato, não cumpre seu papel. Então, hoje, ter a OSC que tem a habilidade para fazer isso, ela só não tem habilidade, talvez, em tratar disso como business, como transformar isso num projeto que uma grande corporação possa patrocinar. Mas as corporações precisam de vocês agora como parceiros. Elas precisam aplicar o dinheiro delas para que vocês executem. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho mais aqui disso a partir de agora. Alguma observação aí, Avando? Tá, tem. Antes de você avançar, eu queria só fazer um comentário que vem bem ao encontro disso que você está falando, tá? Antigamente, alguns anos atrás, tá, você pegava um relatório de uma empresa, de uma grande corporação, e a última página era justamente o relatório social, do impacto social. Quer dizer, na realidade, tá, era algo que era assim, apenas para constar que a empresa fez alguma atividade no campo social.
Hoje em dia, não. Além de você precisa efetivamente comprovar que a sua empresa está verdadeiramente fazendo atividades na área do campo social, no campo ambiental e assim por diante. Não é isso mesmo? Isso mesmo, perfeito, Avante. Foi ótimo que você já até me deu o gancho aqui para seguir, assim, você está perfeito, assim. Eu vou trazer esses dados de mercado aqui, que a própria Natália já falou um pouquinho deles, e é exatamente isso que você está dizendo, só para ilustrar, né? Eu sei que ainda é uma partezinha um pouquinho chata, mas eu sempre falo nas palestras que eu dou e nos treinamentos que eu dou, que uma das formas da gente criar projetos atrativos é que a gente tem que trabalhar a inovação. E a inovação, a criatividade, ela está dentro de cada uma das pessoas. E para trabalhar a inovação e criatividade, você tem que associar. Você tem que estar o tempo inteiro olhando para uma informação, entendendo aquele mercado e associar com a sua realidade. Então, quando a gente olha para dados como esse aqui, né, que o público, os consumidores, né, que somos todos nós, na verdade, eles preferem, né, como aqui, quase 90% dos consumidores brasileiros optam por marcas sustentáveis. Obviamente, você tem questões aqui, quando o orçamento está baixo, não adianta eu falar que eu vou pagar mais caro no arroz A ou no arroz B, porque se meu orçamento está faltando dinheiro na ponta, aí é questão de sobrevivência. Mas há uma transferência de responsabilidade da população de optarem por marcas sustentáveis. Então, quando uma empresa comprova a sustentabilidade, ela, consequentemente, ela vende mais. Isso é baseado por diversas e diversas fontes de pesquisa. Então, quando o Avando deu esse dado aí, que antigamente elas botavam isso no relatório social quase como obrigação, porque às vezes eram cobrados por uma questão ou outra, agora virou questão de sobrevivência, porque elas precisam mostrar para a população que elas fazem o bem para continuarem vendendo e continuarem tendo a preferência de compra. Quando a gente olha para esse mercado, esse dado aqui está até um pouquinho desatualizado, porque ele é um dado que estima 53 trilhões de dólares e ele já passou de 60 trilhões de dólares. Esse é o grande número, esse é o grande dinheiro que as empresas estão correndo atrás. A gente vê um cenário político agora, por exemplo, que é até muito interessante, essa mudança presidencial, por exemplo, nos Estados Unidos. E aqui, gente, eu vou até fazer uma ressalva antes de entrar nesse assunto, que eu sempre falo que é uma coisa seguinte, aqui a gente está tratando do que a gente é capaz de fazer, de como a gente, como terceiro setor, enquanto iniciativa privada, pode fazer. Então, assim, olhar para o campo político aqui agora para entender se A, B ou C que são responsáveis por isso, por aquilo, não é o que a gente vai falar aqui agora. Eu também não tenho competência para poder falar de política, simplesmente olhar para o campo político para entender as interferências do mundo atual, como que a gente pode se beneficiar ou tentar nos proteger do que vem diretamente ligado. Então, quando a gente olha para a mudança presidencial dos Estados Unidos, o novo mandato do Trump, ele foi claramente, ele desmontou muito investimento socioambiental feito pelo governo e transferiu essa responsabilidade para as corporações. Tanto que, no primeiro momento, muita gente falou assim, poxa, será que vai regredir o investimento socioambiental nos Estados Unidos? Do ponto de vista governamental, sim. Do ponto de vista empresarial, aumentou. Porque a população começou a cobrar mais das empresas começou a responsabilizar mais as empresas por questões socioambientais. Então, tem um dado muito interessante agora, recente, estão se comprovando que em cada trimestre, geralmente, para uma empresa aumentar lucro no trimestre de uma empresa varejista, são esforços muito grandes. E as empresas que conseguiram mostrar na ponta, no varejo, projetos sociais acontecendo em curtíssimo prazo, com no máximo 3 meses passados, elas já têm incrementos de lucratividade batendo até de 8% a 15%. Então, assim, mesmo quando a gente vê o cenário de um governo ou outro influente, como é os Estados Unidos, por exemplo, que desarticulou algumas pautas sociais, por questões, né, que a gente não vai entrar aqui se são certas ou erradas, a gente vê que o movimento do mercado financeiro não retrocedeu. O movimento do mercado financeiro continuou o investimento. A gente teve algumas pautas, talvez, que foram mais desarticuladas, mas o dinheiro daquelas pautas está sendo reinvestido para outras. Então, assim, é um mundo sem volta, com muito dinheiro para executar, muito dinheiro parado na mão de grandes corporações, e o que está faltando agora são projetos. E é isso o que a gente mais ouve dizer. Eu, como comentei com vocês, a gente conversa com alguns fundos internacionais, com algumas grandes corporações, na Goodes, por exemplo, que é a empresa que a gente é parceiro da TechSoup, a gente deve ter mais ou menos uns 40, 50 grandes empresas conosco, e a demanda é sempre a mesma. Fábio, dinheiro tem, dinheiro está parado. Como que eu faço projeto? Como que eu busco o projeto? Por quê? Porque essas grandes corporações, quando ela tem o dinheiro para investir, ela tem uma contrapartida que ela quer receber. Uma contrapartida que
ela tem que fazer essa prestação de contas correta, como o Avando disse, não é só mais publicar numa página do balanço. Então, assim, quando ela põe um projeto social, esse projeto social tem que ser bem executado e tem que entregar para ela toda a mensuração daquele resultado para que ela gere um relatório atrativo, ou para que o próprio projeto ali consiga já entregar para ela um relatório automático. Quando ela investe nesse projeto social, além da mensuração de resultado, como eu falei, ela quer o retorno de imagem. Então, quando a gente consegue montar um projeto social para uma empresa investir, patrocinar, que vai entregar retorno de imagem para ela, que ela vai ter consumidores interagindo com aquilo, ou que vai ter a imprensa falando daquilo, e a marca dela está em exposição, automaticamente a chance dela botar dinheiro no seu projeto aumenta em mais de 500%. Porque, de novo, ela tem o dinheiro, ela precisa do projeto, mas ela precisa responder para os acionistas sobre esse projeto. Se o projeto mensurou corretamente, se o projeto deu retorno de imagem, já é mais do que meio caminho andado para que vocês consigam captar esse dinheiro que está aí sobrando no mundo. E o terceiro ponto é exatamente como que a gente consegue fazer, inclusive, que, olhando para o ponto de vista, que esse projeto vai interferir, talvez até em produtos e ajudar essa empresa a vender mais no curto prazo. E por que eu estou dizendo isso? Porque aí esse é o método BRI, que a Natália até quando falou um pouquinho, né, da minha trajetória, foi esse método que eu desenvolvi, um método praticamente de associação, porque eu fui para dentro das corporações, eu representava projetos, eu e o Santo, que é meu sócio, que está aqui também acompanhando, a gente representava OSCs, ONGs, para criar projetos sobre demanda para grandes corporações através de ONGs. E aí, quando a gente foi conversar, e a gente conversou com mais de 120 empresas no Brasil inteiro, a gente entendeu quais eram as demandas que essas empresas precisavam. Então, eu criei essa metodologia aqui do BRI para olhar assim, poxa, eu vou pegar um projeto que vai ser um projeto para combater a pedofilia na internet. Esse é até um case que eu tenho aqui, por exemplo, uma OSC de São Paulo, que faz combate de pedofilia, né, que é uma coisa terrível, e aí eu vou contar um pouquinho como é que a gente resolveu. Então, poxa, então eu tenho um problema, eu tenho uma organização que atua naquele problema e que precisa captar o recurso. Então, eu vou olhar para empresas que podem ter fit com o problema. Nossa, que loucura, você está falando que tem empresa com fit com pedofilia? Não, mas tem empresas que têm produtos que podem combater a pedofilia ou que podem orientar na educação contra a pedofilia e vão se beneficiar disso. Ah, então essas empresas são potencialmente mais relevantes para trazer dinheiro mais rápido para mim. Então, como que eu vou pegar esse projeto que eu já faço no dia a dia? Ah, eu sou uma OSC que educo pais que não têm muita conscientização sobre como é o comportamento dos filhos na internet para evitar a pedofilia, ou que dou assistência para as vítimas de pedofilia, ou que tem uma casa de apoio. Como é que eu vou pegar isso aqui e vou transformar num projeto atrativo? Como é que eu vou olhar e falar assim, poxa, eu vou criar aqui agora um movimento na internet, eu vou criar uma gincana, eu vou criar uma corrida de rua, eu vou criar um festival, eu vou trabalhar a pedofilia de uma forma muito abrangente, que vai viralizar, para poder captar empresas em prol para isso. Ou eu vou olhar para o produto que essas empresas oferecem e vou trabalhar isso de acordo com o meu produto. Então, como eu estou dando exemplo de pedofilia, eu vou até pular aqui alguns slides, mas para já mostrar um projeto, por exemplo, que foi criado por nós usando esse método aqui, exatamente em cima da pedofilia, e que foi um case de sucesso extremamente absurdo, e que deu muito dinheiro, que ajudou mais de... A gente colocou mais de 300 escolas públicas, totalmente de graça, ajudamos mais de 5 OSCs, foi um investimento captado de mais de 20 milhões de reais, mais de 8 milhões de pessoas consumiram o conteúdo. Como é que foi esse projeto? A gente tinha um parceiro, que era uma organização social, junto com o Ministério Público, na crescente, principalmente nesse boom da internet. Esse projeto aconteceu em 2018 para 2019. Então, exatamente no boom da internet, desse crescimento aceleradíssimo das redes sociais, os casos de pedofilia digital aumentaram muito. Como? As pessoas começaram a fazer o que acontece até hoje, né? Você vê muito isso acontecendo, inclusive, nos apps de relacionamento, por exemplo, mas para atrair crianças, os pedófilos começaram a criar perfis falsos, perfis atrativos, perfis de gamers, perfis se fossem outras crianças. Começaram a ter toda uma estratégia ali e interagiam com essas crianças que não tinham o acompanhamento ali de casa, né? Muitas vezes os pais estão trabalhando, a criança fica sozinha ou está dentro do quarto, não consegue acompanhar isso tudo. Conseguiam atraíam a vítima, marcavam encontros ou até mesmo cometiam os atos, né, ali, né, os terríveis atos pedófilos pela própria internet, através de fotos, de nudes, enfim, de pornografia infantil, que é muito terrível. Isso quando não acontecia de conseguir atrair essas vítimas, quando não acontece, né, infelizmente, de atrair essas vítimas para encontros presenciais, aí aconteciam agressões físicas terríveis, estupros e outras barbaridades, inclusive ocorrendo morte.
Então, como é que a gente trabalhou? A gente foi fazendo uma pesquisa disso, para começar, e quando a gente estava conversando com essa instituição e com o Ministério Público, eles falaram que o tema era muito pesado. O tema era muito necessário, mas muito pesado. Então, qualquer campanha de conscientização que era feita, as pessoas chegavam ao ponto que refutavam muito aquela informação, não por não se solidarizar com aquilo, mas porque é um negócio chato. Só que a gente está falando isso aqui, não é legal quando eu começo a falar de pedofilia digital, que uma criança está sendo estuprada, não é uma imagem que todo mundo quer ter na sua vida. Exato, né? Não é isso? Desculpa te cortar, porque eu Fica à sei que você não vontade. consegue ver, levantar a mão, Fábio. Tá Mas bom. exatamente, como publicitário, isso é uma das coisas que a gente sabe e que estuda. Por exemplo, a gente tem dificuldade, o nosso cérebro, de gravar ou de pegar informações muito traumáticas. Esse assunto ele é muito delicado. Então, por exemplo, por que às vezes assuntos mais delicados as pessoas tentam ir para um lado, às vezes engraçado? Eu sei que nesse caso não daria para fazer nenhuma coisa, mas a gente, por exemplo, para bebida, direção, enfim, a gente tenta ir para um lado mais engraçado, para um lado mais divertido, porque quando você mostra um acidente horrível, primeiro que muita gente não consegue, tem repulsa, né, Fábio? Muita gente tem Exatamente. repulsa, além a nossa mente ela não está trabalhada para dor, então a gente acaba esquecendo, ela não retém isso, você não retém a informação. Enfim, eu só lembrei disso, que estudei há 1000 anos na faculdade. Ô, Natália, perfeito, tá? Você ajudou muito, inclusive. Foi ótimo isso que você trouxe, porque é exatamente isso. E aí você chega num ponto que é exatamente até assim, que vai ajudar até a minha conclusão. Por quê? Porque se nosso cérebro não está preparado para isso, como você disse. Então, eu, enquanto pessoa, provavelmente eu vou ajudar pouco esse projeto, porque eu não quero ter contato com um projeto que aquilo vai me fazer sofrer. Eu, enquanto consumidor, eu não vou comprar de uma marca que está associando um produto dela a um assunto tão pesado assim. Então, as OSCs que tratavam desse assunto, como é que ela ia buscar patrocínio disso? Como é que ela ia buscar projeto, captação de recurso? Às vezes até projetos de fundo, projetos governamentais, porque era um assunto tão delicado que ninguém queria estar com a imagem atrelada àquela situação. Então, só quando a gente sentou com eles, a gente falou, tá, então como é que a gente vai pensar isso? Exatamente o que a Natália falou assim, vamos usar do humor? Poxa, esse tema não dá para usar do humor. Não tem como brincar com isso. E como é que a gente vai tratar, até porque isso vai reverberar mal, e a gente tem que olhar isso também. Se for um projeto que pode vir com polêmicas de repercussão, uma empresa não vai querer botar dinheiro aqui. Então, a gente foi estudar formas de educação lúdicas. E aí, a gente, conversando com o pessoal de uma universidade de São Paulo, eles mostraram exatamente, a gente foi estudar a fundo sobre as histórias infantis clássicas. E a gente viu que por que a gente, eu acho que todos nós aqui, eu não sei a idade, né, que está aqui, mas da minha idade para trás, eu não tenho dúvida disso, a gente sempre foi educado, de uma certa maneira, pelos nossos pais, em alguma situação de perigo, com alguma história. Se a gente pegar as histórias clássicas, por exemplo, como Chapeuzinho Vermelho, quando você vai ver as origens daquilo, eram muito para colocar medo mesmo, para poder falar, tem um lobo mau na floresta, não saia de casa. Então, tem um bicho-papão debaixo da cama, tem a cuca, tem o lobo mau dos 3 porquinhos. Então, as histórias infantis, muitas vezes, elas eram usadas como contos lúdicos para poder preparar as pessoas para problemas reais que podiam ter, através, de uma certa maneira, de gerar um pouquinho de medo. Então, a gente já olhou e falou, poxa, se a gente adaptar as histórias infantis para contos reais, e eu pegar, por exemplo, e trazer o lobo mau, que vai fazer planos reais, mas da maneira lúdica dele, e para enganar crianças. Vamos criar um livro e peça infantil sobre isso e fazer as famílias assistirem? Pode ser que a gente faça as pessoas verem isso, gostarem do tema, compartilharem o tema, mas a gente está contando planos reais que os pedófilos usam para trazer essas crianças. Então, no primeiro momento ali, a gente criou um projeto chamado O Plano dos Monstros. E o que era o projeto? A gente criou uma trupe teatral e a gente criou um livro infantil onde os monstros das histórias infantis clássicas, e aí a gente incluiu a Cuca, o Bicho-Papão, o Lobo Mau e alguns outros que eu não vou me recordar agora, Sandra, depois se você quiser contribuir aí também. E aí esses monstros, a história se passava em torno de quê? Esses monstros, eles se reuniam e falavam, poxa, as crianças não estão saindo mais de casa, as crianças estão só brincando na internet, vamos criar planos aqui para atrair essas crianças. Então eu lembro que a primeira história, por exemplo, só para ilustrar, ela começava com a Cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que ela faz uma magia, ela finge ser a Narizinho e ela manda mensagens para o Pedrinho e atrai ele para a floresta e o sequestra.
E as mensagens que ela mandou para ele foram todas mensagens tirando de casos reais de pedofilia. E assim a gente fez com todos os outros personagens. A gente pegou todas as estratégias do Pedófilos e colocamos na mão de monstros das histórias infantis de uma maneira mais atenuada. Colocamos isso em histórias infantis, onde a gente mostrava a tática usada e, no final, quando o herói chegava e salvava a criança, ele usava as táticas exatamente que os pais conseguem fazer no dia a dia. Então, a gente criou esses livros, a gente distribuiu esses livros para mais de 8.000 crianças em escolas públicas, e a gente criou uma arena dentro do Shopping Morumbi, em São Paulo, onde a gente levou 300 escolas, cada dia iam 3, 4 escolas por dia, para poder assistirem peças infantis. Então, tinha a peça infantil do Sítio de Capão Amarelo, com a Narizinho sequestrada, a peça com o Chapeuzinho Vermelho, a peça com o Lobo. E ao finalizarem a peça, eles saíam e ainda faziam um trabalho digital onde eles escreviam o próprio livro. Eles davam finais diferentes para aquelas histórias sobre a orientação de um contador de histórias. Então, a gente chegou numa solução de mercado que a gente conseguia conversar com as crianças, a gente conseguia conversar com as famílias, com os educadores sobre um plano sensível, não só contar o problema, mas mostrar como é que o problema acontece na prática e como é que resolvia. E aí, a gente teve um grande patrocinador por trás. Esse projeto, quando eu falo que ele teve milhões, eu lembro que na época, assim, só de Rede Globo, Record, acho que todas as emissoras de televisão, a gente ficou ao vivo num programa da Globo por mais de 8 minutos. 8 minutos num programa desse de emissora grande é muita coisa sem estar pagando, você está pagando um centavo. A gente teve participação de artistas, a Sabrina Sato chegou lá, o Rodrigo Faro chegou lá, a filha do Jair Rodrigues, a Luciana Mello, o Jairzi, a Adriane Galisteu, um monte de gente foi levando os filhos para lá e fazia um post nas redes sociais o tempo inteiro. E quem financiou isso? A Vivo Telefonia. Ah, e por quê? Aí vai a conta da gente olhar para a empresa. Ou seja, a gente tinha um problema, a gente criou a solução para contar a história daquele problema, agora a gente tinha um problema maior, que era o dinheiro para financiar. Aí a gente foi atrás de empresa que podia se beneficiar como solução de problema. E aí a gente começou a olhar para as empresas de software e falar assim, poxa, qual empresa de software tem um software de controle parental, né? O parental control, controle parental. São esses serviços, eu não sei se todo mundo aqui conhece, mas são serviços que a gente instala, né, nos computadores, nos telefones, principalmente os pais, a gente pode fazer isso para nos proteger, obviamente, mas o controle parental, você aciona esses serviços para colocar limite no consumo que os seus filhos podem ter ali dentro da internet. Então, você colocar, qualquer assunto que venha relacionado com a palavra sexo, automaticamente está bloqueado aqui no telefone do meu filho. Qualquer assunto voltado para pedofilia ou para, enfim, sair de casa, conversar. Enfim, você tem coisas ali que esse software te protege para isso. Quando a gente foi atrás dessas empresas, a gente falou, poxa, se essas empresas vendem isso aumenta a lucratividade delas, essa empresa vai querer ser a protagonista no projeto para contar para a população como são os golpes, um projeto lúdico, divertido, com histórias infantis, mostrar que o problema existe, que tem soluções caseiras e que tem uma solução tecnológica que ela vende. A Vivo não pensou duas vezes, ela botou alguns milhões de reais e financiou esse projeto. A organização rodou esse projeto por muito e muito tempo. A gente deve ter gerado ali, só na execução desse projeto, mais de 100 empregos diretos, sem contar os indiretos. Então, foi um case de extremo sucesso, porque a gente capacitou. A gente levou mais de 300 alunos, como eu falei, a gente botou mais de 300 escolas, na verdade, a gente botou corpo docente capacitado para poder tratar do assunto dentro da sala de aula, a gente fez os alunos interagirem com isso, os livros digitais, que eles ganhavam um livro físico, e os livros digitais que eles criavam iam para o Instagram dos pais, tudo isso com a marca da empresa acontecendo. As emissoras de televisão, jornal, revista, todo mundo repercutiu o caso, e quando eles iam para lá, eles conversavam quem eram os representantes para poder contar do projeto. Era o representante da OSC, então trazia mais visibilidade para aquela OSC, mais credibilidade para aquela OSC, e ela aumentou a recorrência e a captação de recursos para ela, e o representante do patrocinador, que estava lá também para mostrar, poxa, eu sou a grande marca que estou apoiando essa causa, por acaso eu tenho um produto aqui que atela esse negócio. A gente gerou visibilidade, a gente gerou venda, ou seja, a gente gerou retorno financeiro e, consequentemente, a gente fez um impacto social extremamente relevante neste caso. Então, assim, só para contextualizar isso tudo que eu estou dizendo, vocês, no dia a dia de vocês têm exatamente isso tudo que eu estou contando, independente da causa ou das causas que vocês atuam. É só olhar para a causa de você agora e entender como é que eu vou montar esse projeto, como é que eu vou contar esse storytelling, qual empresa, de fato, vai se beneficiar do que eu faço, estruturar isso num documento, que depois a gente,
né? Mais para frente a gente vai ter até alguns treinamentos, algumas coisas que a gente vai falar aqui na prática, mas no dia a dia, que infelizmente hoje a gente não consegue, senão a gente ficaria aqui o dia inteiro. Mas como é que você envelopa isso tudo com o que vocês já fazem muito bem? Só criando essa questão de visibilidade, de como você vai gerar mais atrativo e visibilidade para esse cliente, para que ele venda mais e, consequentemente, não queira deixar de ser seu parceiro e coloque dinheiro em você o tempo inteiro para você ser o parceiro de execução das métricas e projetos de sustentabilidade que ele tem que bater. Avando, Natália, alguém quer comentar alguma coisa? Não, eu ia até colocar uma pergunta aqui no chat. É a seguinte, Fábio, uma realidade que a gente se depara no terceiro setor é assim, que não há falta de recursos para que as organizações possam desenvolver suas atividades. O que falta efetivamente são projetos. É assim, como a importância aí do trabalho, a importância de um projeto bem elaborado para chegar até numa empresa e conseguir sensibilizar aquela organização para apoiar essa causa. Que no terceiro setor nós não vendemos nada, nós trabalhamos uma causa. A nossa causa é o quê? É o bem-estar dos idosos, dos animais, das crianças, é fazer o bem. Então, como que nós podemos chegar até uma empresa e bater na porta dessa empresa e falar assim, empresa, venha trabalhar com a gente, venha nos apoiar. Então, para isso, a gente precisa ter um projeto que seja muito bem elaborado, muito criativo, atrativo, para que a organização possa comprar a ideia e investir nessa causa social. Perfeito, Wanda, é isso mesmo, cara, perfeito, é isso. E aí, assim, poxa, mas como é que eu começo a montar esse projeto, né? Assim, aí, óbvio, tem, né, como eu disse, assim, a gente tem muito assunto para falar disso, e a gente não consegue falar aqui, mas vocês já olharem para esses 3 pilares aqui, que são os que eu uso, tá? E com certeza deve ter outros no mercado, mas esse aqui foi que fez esse projeto que eu contei para vocês e tantos outros que eu criei, é você olhar para você e falar assim, poxa, no meu dia a dia, o problema social que eu atuo é esse. Como eu deixo esse problema mais visível, mais atrativo? Atrativo não é um problema, né? Mas como é que eu consigo fazer a minha informação chegar mais para as pessoas? Poxa, eu vou trabalhar isso tremendo a dor, vou mostrar a tragédia, a dor. Às vezes funciona, mas como a Natália já ressaltou, às vezes a gente tende a fugir disso. Talvez no primeiro momento tenha motivação, mas depois a tendência é que a gente se afaste. Como é que eu vou contar isso de uma forma mais coerente, mais lúdica? Então, como que eu vou deixar esse projeto atrativo para que a população queira olhar para mim, para que a imprensa queira olhar para mim, porque as empresas, consequentemente, vão vir atrás disso, vão vir atrás desse retorno de visibilidade que vai dar para elas. Feito isso primeiro, você já olha para lá e fala assim, tá, então, assim, se eu quero fazer a visibilidade, a empresa que vier, ela também tem que se beneficiar com isso. Se eu conseguir fazer essa empresa, querendo ou não, vender mais, ou ter produtos atrelados a isso, consequentemente, essa empresa vai botar mais dinheiro em mim. Então, começa a olhar para as corporações que estão mais atentas ao mercado que vocês atuam, ao segmento social que vocês atuam. E aí, para isso, na verdade, vocês podem até pegar, por exemplo, aqui os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, do Pacto Global da ONU. Aqui eu trouxe aqui 9 ODS, só de um agrupamento, mas são 17, né? Eu acho que todo mundo aqui conhece os ODS. E hoje, todas as grandes empresas, se você for no site, no LinkedIn, no Instagram, qualquer uma dessas grandes empresas, algumas delas, inclusive, têm editais publicados para participação, mas todas elas, nas abas de sustentabilidade, elas falam dos projetos que elas atuam e, principalmente, dos ODS que são prioritários na causa que elas ajudam, nas causas que elas participam. Então, identifique a sua causa dentro de um ODS. Com certeza ela está lá. Eu sei que tem muito OSC que já faz essa identificação. Então, o primeiro momento é falar assim, poxa, eu tenho que pegar isso aqui, colocar minha cabeça para funcionar, para pegar isso que eu faço no dia a dia e criar um projeto ou chamar alguém que me ajude para deixar esse projeto de uma maneira mais atrativa para uma corporação patrocinar. Qual corporação que vai patrocinar? Começa a fazer a curadoria. Começa a buscar, você fala assim, tá, quais são as 100 maiores empresas do Brasil? Todo Google tem isso. Entra no site de uma por uma e começa a identificar qual delas está indicando o ODS que é da sua natureza. Se você é uma empresa que ajuda na captação de alimentos, você está no ODS de fome zero e agricultura sustentável, ou da erradicação da pobreza, ou se você é ou até mesmo, isso é muito interessante da gente dizer, assim, poxa, eu sou um
uma OSC, por exemplo, que atua no combate, na ajuda da educação, ou no combate mesmo, na prevenção de doenças, no acolhimento da luta contra o câncer. Você pode estar em mais de um ODS. Identifique, na verdade, aonde você entende, e quando você entra no site dos ODS, do Pacto Global da ONU, ele tem lá uma explicação muito clara, com 1000 tópicos em cada ODS, mostrando, na verdade, como cada ODS atua. Então, você vai se identificar facilmente. Olha para a empresa, para o ODS que aquela empresa representa, e aí você já conseguiu entender assim, você atua no problema, isso é o seu dia a dia, cria um projeto atrativo, cria uma ideia atrativa, começa a estruturar essa ideia do ponto de vista visual, de visibilidade, como é que isso vai chamar a atenção do mercado. Coisa simples. Tá? Essa semana, por exemplo, uma OSC que eu ajudo, que chama Cuidado Humano, era uma OSC do interior de Minas Gerais, eles são uma OSC de amparo a pacientes e principalmente aos cuidadores de doenças né, degenerativas e doenças mortais como o câncer. Eles atuam muito somente no combate ao câncer. Então, eles fazem todo o apoio psicológico, de compra de medicamento para pessoas com câncer que não conseguem. Porque o tratamento, às vezes, o SUS cobre, mas não é só o tratamento, né? Não é só a quimioterapia, não é só a radioterapia, tem todos os remédios combate à dor, tem um amparo psicológico, né, para o cuidador, para as vítimas. Então, eles fazem tudo isso. E aí, eles tinham uma estrutura lá de captação de recursos, de telemarketing e de campanha doa, doa, doa. E aí, eles fizeram um hackathon com a gente, junto com o Sebrae, fizeram um curso conosco junto com o Sebrae, para criar projetos mais atrativos. E aí, eles criaram uma corrida de rua. Uma corrida de rua que todo mundo já faz. Mas eles criaram uma corrida de rua que era exatamente como causa de prevenção ao câncer. Eles trouxeram algumas métricas de saúde mostrando que a qualidade de vida e a saúde faz prevenção ao câncer. Fizeram uma corrida de rua, colocaram um ticket médio de inscrição um pouco maior, então eles não foram ali de fato falando assim, vem me ajudar a ter dinheiro para amparar quem está morrendo. Eles falaram, venha participar de uma corrida em prol da vida para evitar, né, para poder fazer um trabalho de prevenção ao câncer. Com as restrições que eles fizeram ali, eles captaram mais dinheiro do que em 3 meses de simplesmente de telemarketing ativo. E trouxeram mais de 11 patrocinadores locais. Então, eles trouxeram 11 empresas que queriam estar ligadas a um projeto esportivo. Então, essas empresas nunca botou dinheiro nessa organização para poder combater o câncer ou ajudar a vítima de câncer. Mas essas empresas botaram dinheiro no projeto. Oi? O Joedes, ele pontuou uma coisa que eu acho interessante. Legal. Ele falou assim, na lógica capitalista, desculpa, não é relevante ter um produto, serviço social para vender, B2B ou B2C, e angariar fundos tomando mais sustentável a captação de recursos? Eu acho que é relevante, eu vou falar um pouquinho, mas acho que você vai ter muito mais propriedade. Acredito que um produto, sim, é sempre relevante, é uma renda que a gente pode ter a mais, claro, é uma possibilidade a mais, né, de gerar uma renda e escalar o projeto, mas por que não utilizar do que as empresas precisam? Elas precisam da gente, elas precisam disso, né? Elas têm esse recurso disponível, ao invés de, porque para você vender um produto, você vai ter que fazer um produto, comprar, guardar, às vezes ter que ter um estoque, ou então ter um fornecedor, você vai ter que ter, às vezes, um design para fazer o seu produto, você vai ter que ter a publicidade em volta do seu produto, que você convencer, eu vou dar um exemplo, de comprar uma caneca, eu tenho 300 canecas, eu vou comprar mais uma. Não é que eu acho que não valha, e é válido, com certeza, é relevante, eu concordo, mas eu acho que a gente pode ir para outros caminhos. O que você acha, Fábio? Por favor. Porque eu acho que você trabalha muito mais com isso. Eu estou falando mais uma visão de trabalhar com ONGs, mas de consumidora, de pessoa que pode. Ótimo. Eu só não vi, gente, desculpa, eu não estou vendo o chat, tá? Porque eu estou apresentando, só não vi o nome da pessoa que perguntou, só para... É Joedes. Joedes. Tá ótimo. Ô, Natália, Joedes, então, assim, a sua pergunta, inclusive, foi muito importante, muito legal. É isso mesmo, tá? Assim, eu acho que você pegou bem o espírito da coisa. Nessa ótica capitalista, é isso, é trazer em prol do capitalismo, usar o capitalismo nesse aspecto para nos favorecer. Eu sempre falo muito isso, assim, vamos ganhar dinheiro fazendo bem. Hoje, monetizar ativos sustentáveis para resolver problemas sociais é uma grande oportunidade. Mas eu concordo com a Natália também. Porque o grande problema de você criar um produto hoje é porque aí vai chegar um momento que, assim,
criar um produto não é fácil, né? Assim, então, se você já é um OSC que já tem uma marca mais consolidada, então eu vou falar assim, o Instituto Ayrton Senna, por exemplo. O Instituto Ayrton Senna é um OSC que já está ali há muitos tempos, já tem mais estrutura, já é uma marca solicitada, e tem um ícone muito forte de marca por trás, que é o Ayrton Senna, consequentemente. Então, assim, você vê o próprio documentário novo do Ayrton Senna na Netflix agora, ele bateu todos os recordes de visualização, enquanto tinha muita gente que achava que o Ayrton Senna, as novas gerações não sabiam quem ele é. Então, quando você tem um produto tão bem estruturado de marca ali, aí lançar produtos, eu acho que é uma tática sensacional. Porque, de fato, você potencializa muito o seu ganho. Por quê? Mas você já tem uma marca desejada. Agora, uma OSC, que às vezes ainda não tem uma marca tão consolidada, e não é o seu core fazer isso, é exatamente o que a Natália falou. Você vai ter um esforço tão grande para. Primeiro, você vai ter que ter investimento, porque se você criar produtos, né, você vai ter que ter tanto investimento fiscal, estruturação de empresa, compra de insumo, compra de material. Hoje em dia, eu sei, você consegue fazer alguns colares, eu consigo produzir uma camisa e vender sob demanda. Mas mesmo assim, quando você faz esse tipo de produto, você não investe em estoque, você tem que investir em marketing digital, você tem que investir em site de venda, você tem que investir em tráfego, propaganda. Você perde muito do seu core ali, você tem que contratar mais gente e a sua margem vai reduzir muito, porque o produtor mesmo vai estar fazendo com você. Mas é sim uma saída. Então, assim, trabalhe um pouquinho mais a sua marca, ou quem sabe tenta fazer esse produto em parceria com uma empresa. Tem um case que eu adoro, por exemplo, que é o câncer de mama no alvo da moda. Acho que todo mundo aqui, não sei se se lembra desse produto. Eu confesso até que agora fiquei na dúvida se ele A ainda Avon, não é? a Avon, Era ele a começou Avon? com era a Ering. Ele começou primeiro com a Ering, Ah, com e a aí depois Hering. ele expandiu para todo mundo. Aí depois todo mundo Ah, criou entendi. produto com câncer de mama. Mas ele começou com a Ering. E foi muito legal por isso, porque eles tinham lá, de repente eles olharam e falaram assim, poxa, vamos criar um projeto de moda para isso. Mas ao invés deles criarem uma confecção própria, eles foram na Ering, e a Ering virou para eles e falou assim, tá, em vez de eu ficar doando dinheiro para vocês, eu vou criar uma coleção com o produto de vocês, vou fazer marca, isso para a Eric repercutiu para caramba, porque muita gente queria comprar aquele produto somente nas épocas de campanha, e quando ia na loja da Eric comprar, acabava comprando outras coisas, ou seja, a Eric vendia mais. A Eric deu muito mais dinheiro para eles do que daria com doação, e a Eric sabia fazer camiseta. A Avon, quando pegou para poder trabalhar e criou os produtos da Avon do câncer de mama no alto da moda, e mais um monte de empresa começou a licenciar, vocês viram licenciadores de produto. Então, quando você consegue trazer a marca aqui para dentro e criar relevância na marca da sua OSC, você pode sim, Joés, criar produtos, mas quem sabe colocar as empresas para criar um produto com vocês. A Gerando Falcões, por exemplo, do Edu Lira, ela criou uma barrinha de cereal para a Nestlé. Eu nem sei se está vendendo ainda, mas pelo menos por um determinado tempo vendeu. Então a Nestlé colocou uma barrinha de cereal nas gôndolas de todos os supermercados do Brasil, que a Gerando Falcões não conseguiria fazer, porque negociar com varejo é uma coisa muito difícil. A Nestlé colocou isso nas gôndolas de todos os supermercados do Brasil e aí fez dinheiro, todo o lucro daquela barrinha de cereal não ia para a Nestlé, ia para a Gerando Falcões. Botou muito dinheiro na mão da Gerando Falcões. A Nestlé ficou conhecida como uma empresa que cria produto para ajudar o SC a acabar com a fome nas favelas. Então, assim, o co-brand, nesse caso, funciona muito, né? Você, assim, poxa, será que eu consigo trazer alguém que já faz isso no dia a dia e cria esse produto comigo e eu vivo só com um licenciador de marca? Isso pode ser o projeto. O seu criação de projeto pode ser um projeto de licenciar a sua marca para uma empresa trabalhar e criar um produto, uma empresa que já faz isso. Mas não impede de você fazer também, tá? Eu só acho que quando você está menos estruturado, precisando de captação, isso no curto prazo não vai te trazer dinheiro, vai te trazer mais investimento e talvez te deixe mais apertado. Não sei se respondi a dúvida. Fábio, Oi, Avan. Fábio, nós temos um entendimento, tem um entendimento novo aí no mercado, que diz o seguinte: entre você ganhar dinheiro, uma empresa ganhar dinheiro e ajudar as pessoas a salvar o planeta, fique com os dois. Os dois são relevantes. Você não pode descartar isso, você não pode somente pensar na sua lucratividade financeira. Você tem que pensar também na sua lucratividade social. Então, eu vejo muitas empresas hoje, tá, que estão querendo ou apoiar causas sociais que já existem, tá, que as organizações fazem tão bem, que fazem com coração, que fazem com ânimo. Eu sempre brinco, digo o seguinte: as pessoas que trabalham nas organizações sociais, quando saem de manhã de suas casas, para cumprir a sua missão, elas saem com o intento tá, de fazer o bem. Elas querem fazer o bem.
Então, eu vejo assim, muitas empresas ou estão se associando com organizações sociais e ajudando essas organizações a se desenvolver para que elas possam cumprir melhor com a sua missão, ou então estão fazendo com que essas organizações sociais possam estar desenvolvendo produtos junto com as empresas, tá? Para as empresas também serem coparticipantes dessa missão. Então, isso que eu tenho visto muito ultimamente. E a grande questão é essa aí que você comentou mesmo, Fábio. Não falta recurso, não há escassez de dinheiro. O que falta são bons projetos atrativos para que essas organizações possam, tá? Para que essas empresas possam apoiar as organizações. As empresas querem apoiar, mas elas querem ter a segurança de que o valor que vai ser investido vai ter o retorno social que é almejado. Exatamente, Alan, perfeito. Eu acho que isso é um ponto muito importante aí, com essa questão de ver o investimento sendo feito direto na ponta, e às vezes a criação de projetos ajuda nisso, porque o projeto, muitas vezes, ele te dá início, meio e fim, você pode fazer diversos projetos o ano inteiro. Então, você facilita, na verdade, até para você mesmo, enquanto na sua organização, entender como é que é seu trabalho com a mensuração. Eu entendo que a maioria das organizações sociais, ela está tão enfiada ali na resolução do problema, com tanta falta de recurso, com tanta falta de braço profissional e operacional, que às vezes você recebe o dinheiro ali, já vai fazer o bem, já vai resolver a questão, e não pensa depois em dar esse retorno. Mas é isso, infelizmente, que te tira a recorrência de ter mais dinheiro, de ter um dinheiro maior e de ter melhores parceiros. Então, assim, quando você pensa no olhar para o projeto e fazer isso em parceria com a empresa, você já criou ali junto com a empresa toda a métrica que você vai entregar para ela. Então, você já começa a executar aquilo de forma mais organizada. E aí você já entende o que você tem que fazer, que você tem início, meio e fim. E aí, quando terminar de fazer o projeto, nossa, mas agora eu estou precisando correr atrás de mais dinheiro, eu estou com pressa, eu tenho muita coisa para fazer. Infelizmente, prioridade. Mostre os resultados que você fez. Reverbere os resultados. Jogue nas redes sociais, entregue um documento consistente na mão de uma empresa. Não precisa ser nada bonito, não, mas mostra. Olha, eu fiz 1.000 atendimentos, X pessoas compraram meu produto, 10 pessoas assistiram essa plataforma educacional, e eu consegui comprar medicamento para X pessoas, eu consegui recolocar outras X pessoas no mercado de trabalho, eu consegui comprar equipamento para deficiente físico, eu consegui ajudar na vacinação de animais gratuitamente. Enfim, seja qual for a área que vocês fazem, relatem e entreguem para as empresas a prestação de contas do projeto que vocês captaram. Porque se vocês não fizerem isso, esse dinheiro vem uma vez só. Não cria recorrência. Não cria recorrência. Exatamente. Tem uma... Oh, desculpa. Tem o projeto FHSTE, espero que esteja falando certo, ele comentou assim, a boa e velha relação ganha-ganha. Os empresários estão despertando para esta necessidade. Por isso, a importância de estarmos bem preparados para mostrar que apoiar causas sociais traz retorno de imagem e, consequentemente, financeiros. Aí eu até respondi assim, exatamente como diz o velho ditado, quem chega cedo bebe água limpa. Ou como uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro muito, uma líder, na verdade, ela fala, quem antecipa governa. E realmente, a gente está vendo essa tendência, não é de hoje, já tem, mas eu acho que ainda está no chegar antes, beber água limpa. Então a gente tem que, como ONG, como OSC, enfim, a gente precisa de se despertar para essa necessidade de ter projetos, de saber envelopar, né, Fábio, essa causa. Porque a causa, a gente sabe que as causas são sempre boas, né? Não existe uma causa ruim, mas às vezes como a gente mostra, ou às vezes nem mostra, né, Fábio? Às vezes nem está mostrando. Exatamente. Que é o grande problema, né? Porque exatamente a gente não mostra, né? E tem que mostrar. Uhum. E é isso, assim, o mercado despertou para isso, Natália, outra observação perfeita que você fez, eu adorei isso de quem antecipa governa, porque é o seguinte, o momento de fato é de beber água limpa, mas é importante as OSCs entenderem uma coisa, que é o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu com a gente tem vou até falar o nome, porque não é segredo nenhum, vocês podem pesquisar, tem um parque tecnológico em Campinas, São Paulo, que chama CPQD. Ele talvez seja, em desenvolvimento de tecnologias, seja a maior referência no Brasil hoje
em desenvolvimento de novas tecnologias. Então, ele faz toda a tecnologia dos bancos públicos brasileiros, dos bancos privados, faz tecnologia para Embraer, para avião, para estrada, todos esses tags sem parar, estacionamento de shopping, tudo que é tecnologia de inteligência artificial, assim, eles estão muito na vanguarda, eles ficam dentro de Campinas, então eles captam dinheiro de fundos internacionais, o Google, por exemplo, é um dos maiores clientes deles. Então, eles têm um aparato tecnológico violentíssimo, e eles formam muitos empreendedores em tecnologia. Por que eu estou contando essa historinha aqui? Esse CPQD, neste momento, a Gooders, né, que é a empresa que eu sou sócio, que eu sou fundador, a gente está negociando com eles, por quê? Porque eles estão criando um prédio, 4 andares, se eu estiver falando alguma inverdade aqui, Sandro, você me corrige, mas eu acho que é isso mesmo, um prédio de 4 andares só para abrigar agora empresas, startups, né, que vão desenvolver projetos sustentáveis. Ou seja, eles estão formando novas empresas, novos empreendedores para criarem projetos de resolução de problemas socioambientais. Pensa comigo, vocês já fazem isso. Vocês só não atuam com a metodologia de empresa e não dão lucro, e não precisam dar. Mas vocês podiam estar preenchendo esse prédio lá do CPQD. Em vez de estar buscando, assim, a Gooders é uma startup que já existe para isso, como tem algumas outras. Mas em vez de estar buscando empreendedores que vão preencher essa lacuna com o mercado, e eles vão botar lá, só o dinheiro que eles captaram, dá quase R$1 bilhão para poder montar isso tudo, você imagina vocês, OSCs, podiam estar preenchendo esse prédio de ponta a ponta. Só não estão porque o mercado ainda olha para as OSCs e não vê exatamente esses vieses mercadológicos, capitalistas, que ainda não fazem parte do escopo de trabalho de vocês, mas que, infelizmente ou felizmente, tem que passar a fazer. A grande vantagem vocês já têm, vocês estão muito na frente. Eu vou montar um negócio socioambiental novo agora, por mais que eu tenha experiência como empreendedor de negócio, eu estou muito longe do que vocês já fazem no dia a dia. Isso. Então, assim, montar uma empresa é fácil. O difícil é ter o propósito e a causa. Vocês já têm. Agora vocês precisam só se profissionalizar, adequar para isso. Né? Então, Fábio, deixa eu aproveitar, e sim, você tocou num ponto muito importante. A TechSoup, eu acho que a grande maioria das organizações que estão aqui participando desse evento, nos conhece, nós fazemos o quê? A doação de software das grandes empresas de tecnologia do mundo, né? Para as organizações sociais trabalhar com softwares legalizados e fazerem, tá, um trabalho muito melhor para os beneficiários daquela organização. Tá? E nós descobrimos recentemente, nós fizemos uma pesquisa e verificamos o seguinte: as organizações carecem de estruturação de projetos, carecem, tá, de embasamentos que as levem a chegar na porta de uma empresa e poder buscar o recurso que precisa para a sua causa. Nós estamos, isso eu estou afirmando agora já em primeira mão, nós não divulgamos ainda nas redes, né? Mas a TechSoup e a Gooders, nós firmamos uma parceria onde nós vamos levar para as organizações sociais do Brasil, né, uma captação inédita na área de elaboração de projetos sociais. E o Fábio, como um grande especialista do setor, está à frente desse trabalho. Eu queria, se você pudesse, Fábio, comentar um pouco mais sobre esse trabalho que nós vamos desenvolver em conjunto com a Gooders. Maravilha, Wanda. Eu vou até puxar aqui, ó, vou até deixar aqui na tela aqui, porque... Inclusive, vou falar aqui, isso já é coisa de empresa, que a gente não divulga essas coisas para o público, né? Até porque não faz sentido. Mas normalmente as nossas parcerias aqui são mais da gente indicar e tal. A gente está acreditando tanto nesse projeto que a gente está participando ativamente, né? Não só como traz o produto e a gente coloca na nossa plataforma, como a gente está investindo. Então a gente entende que é uma necessidade se capacitar para esses projetos. Vocês aprenderem, vocês realmente entenderem como captar. É uma nova forma, é o que a gente já comentou, né, durante esse webinário, que sim, produto é válido, tudo é válido, doação é válida. Se você é uma ONG que consegue fazer doação
venda de produto, enfim, tudo isso é uma receita a mais, mas hoje a gente enxerga como uma tendência, né, Fábio? É o que eu comecei falando, o Fábio veio destrinchando aí, juntamente com a Wando, que é uma tendência. Então, a gente tem que se capacitar. Essa daí é só para vocês entenderem como nós aqui da TechSoup acreditamos que esse projeto é importante e é muito relevante. Perfeito, Natália, perfeito, Alvandro, assim. Eu vou até falar uma coisa aqui antes, assim, até vou dar o exemplo da própria TechSoup, que aí eu acho que é muito legal, assim. E o que eu vou dizer aqui, eu não estou falando mal da outra instituição que eu vou dizer aqui, muito pelo contrário. O Sebrae, por exemplo, né, o Sebrae, todo mundo conhece o Sebrae é uma referência em empreendedorismo. O Sebrae é um parceiro da Agulhas, é parceiro da TechSoup também, que eu sei disso. Mas a Agulhas com o Sebrae, a gente já tinha rodado alguns projetos de capacitação para o OSC. Só que quando né, a gente já é parceiro da TechSoup há algum tempo, a gente ficou um tempinho, a pandemia, depois a gente acabou afastando, vai e volta, aquelas histórias. Quando o Avando e a Natália nos chamaram para poder falar assim, poxa, a gente precisa deixar, vamos pensar em algo para deixar as OSCs mais capacitadas, profissionalizadas, para fazer a ponte entre as OSCs e as grandes corporações e ajudá-las a colocar mais dinheiro para dentro, a gente já tinha sido provocado em algum momento por umas 2 ou 3 grandes empresas e até pelo próprio Sebrae. Mas quando isso veio da TechSoup, aí a conta fecha. Então é aquilo que eu estava falando com vocês, quando você vai montar um projeto. Poxa, eu vou montar um projeto e eu vou olhar para a empresa que tem fit com aquele projeto e vai entregar tanto o investimento, a TechSoup também está investindo aqui, óbvio, mas vai entregar, inclusive, tanto a expertise. Então, quando a TechSoup falou, vamos pensar em algo para as organizações, é um convite inegável. Porque eu falei assim, poxa, talvez seja uma ou a mais que eu conheço, mais especializada em organização social. A TechSoup faz no Brasil e faz no mundo, de poder representar as grandes empresas, as big techs, aí, ir colocando produto nas organizações sociais. A TechSoup já faz muita capacitação, muito treinamento. Então, para mim, aqui, enquanto Budas, para mim, para o Sandro, para os meus sócios, é daquelas oportunidades que é o que eu estou dizendo para vocês enquanto OSCC, de olhar para isso e falar assim, uma boa coisa de um bom projeto começa com uma boa parceria. Então, do mesmo jeito que a gente fazia parceria para poder ajudar uma OSC a criar um projeto dela, aqui a gente olhou e falou assim, poxa, se a gente quer deixar as OSCs num ponto de melhor capacitação, quem é o melhor parceiro possível para dar isso? Qual é a estrela? Né? Se vou mirar lá no sol, a gente acertou no sol, que é a TechSoup. Eu não estou falando isso para puxar saco, não. Estou falando isso, inclusive, para mostrar para vocês o quão é relevante, na verdade, quando você tem boas parcerias para fazer. E aí, quando a Natália e o Avando fizeram a provocação, a gente já saiu rindo, falou assim, poxa, claro que a gente está junto. O que vai ser? Não sei, vamos pensar. E aí a gente foi botar a mão na massa, sentamos juntos, conversamos, pensamos, né, conversamos com especialistas, com o próprio Sebrae, e pegamos toda a experiência, toda a bagagem que a gente tem juntos, né, toda a bagagem da TechSoup, a bagagem da Agulhas enquanto tecnologia, a TechSoup enquanto todo o trabalho que faz aí para o terceiro setor, e criamos esse instrumento para poder deixar as OSCs preparadas e mão na massa, na prática, mostrando na prática como é que faço, como é que eu começo do A ao Z para montar um projeto e captar uma grande empresa. Uma das coisas que a gente vai trazer para esse projeto também, provavelmente, a gente já vai sair com algumas grandes empresas que já vão estar de olho nas formações e nos projetos que vão sair aqui. Então, assim, Avando, né, pegando o que você pediu, assim, o que a gente traz para essa capacitação? Né? A gente traz o objetivo de desenvolver as organizações sociais, deixá-las preparadas de A a Z, de como de fato criar o projeto, como prospectar, como prestar conta, como gerar visibilidade, como fazer o marketing digital e, consequentemente, preparar as corporações para como elas podem receber esse projeto também das organizações sociais. Porque tem muita empresa grande que ela tem tanta regra lá dentro que uma OSC não consegue, às vezes, cumprir porque não tem documentação para aquilo. É uma documentação só que uma empresa teria. Isso acontece com empresa pequena, tá? A gente foi vender um projeto uma vez para a Natura, que a Natura exigiu tanta coisa da gente que a gente falou assim, nós não temos. Então, tivemos que devolver. Aí a Natura se readequou e a gente conseguiu entregar o projeto. Então, esse objetivo desse curso é para deixar vocês com um entendimento muito amplo e completo e sair dele exatamente já fazendo o projeto. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir, inclusive, já, quem sabe, fazer até algumas intermediações de projetos com vocês. Então, vocês vão sair, o que a gente vai trabalhar no conteúdo desse curso? Né? A gente trabalha desde a teoria, a gente vai mostrar muita teoria, o que é a oportunidade do mercado de ESG, esse mercado de 60 trilhões de dólares aí, de fato, na prática, o que é? O que é o ambiental? Como é que se faz projeto do ambiental? Aonde estão os projetos do ambiental?
como é que qualquer um de nós que está aqui hoje nesse webinário tem ativos e tem atitudes para trabalhar no ambiental, como que é o social, o que é a demanda de mercado reprimida, o quanto de dinheiro que tem para isso, como envelopar esses projetos para o social, né? A mesma coisa para o governamental, que é pensando no trabalho governamental, da governança, desculpa, né? De trabalhar a ética, de trabalhar as questões que têm que ser entregas de compliance para as corporações. A gente mostra esse mercado de ponta a ponta, aonde cada empresa investe mais, quais são os investimentos emergenciais, qual é a legislação para isso, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. A gente vai trabalhar as leis de incentivos fiscais e os editais. E aqui tem uma coisa muito interessante, gente, que eu sempre falo isso como oportunidade. Eu vou dar um exemplo, um outro case meu para poder falar desse módulo 2. Vocês vão trabalhar as leis de incentivo fiscal. Você tem as leis de incentivo fiscais voltadas para a sustentabilidade. Você tem a lei de incentivo fiscal voltada para lixo, para a economia circular, para a lei do bem. Mas você tem a lei de incentivo fiscal, por exemplo, as leis de cultura. Tem muita organização social que dá para fazer projetos culturais que resolvam os seus problemas e ajudam na captação e na atração de público. A gente mesmo já fez com organizações de saúde projetos de prevenção a ataques cardíacos e a hipertensão arterial usando a Lei Rouanet. Então, a gente criava projetos culturais que rodaram todas as capitais do Brasil, com oficina de dança, com oficina de ritmo, com oficina de música, e lá eram trabalhadas as atividades de salvamento de emergência, as atividades de vacinação, as atividades de exame. Então, a gente conseguia juntar a cultura como atrativo para atrair a população, captava recursos de incentivo e captava mais recursos ainda com corporações que vinham apoiar aquilo. A gente vai mapear os ODS, como eu mostrei aqui para vocês. Então, a gente vai quebrar ODS por ODS, entender para que vocês entendam qual ODS de fato vocês estão, quais são os ODS mais emergenciais, como que você casa um ODS com o outro, quais as principais empresas investem nesses ODS. Vamos fazer muito benchmark, que é, na verdade, mostrar os casos que foram feitos, como é que as empresas trabalham esses ODS, e aí, consequentemente, trabalhar na apresentação do seu projeto. Né? Uma coisa muito importante que a gente vai trabalhar quando a gente começa a pensar na apresentação do projeto é, primeiro, pensar na questão do ideação, na questão do MVP, que é um negócio muito falado hoje em dia, que é criar um produto mínimo viável. Nada nasce perfeito, né? Eu tenho acreditado que o feito é inimigo do perfeito. Vamos fazer primeiro. Começa pequeno e vai crescendo. Mas, para isso, você tem que ser criativo. E, às vezes, a gente acha que a criatividade são para alguns, não para outros. Criatividade para todo mundo. Tem técnica para isso, tem exercício para isso. Tem grandes pensadores do mundo, tem grandes criativos do mundo que trabalham a criatividade todos os dias. Então, assim, a gente vai ter aulas de como gerar inovação, como que você tem ideias, como é que você olha para isso tudo que a gente está falando aqui agora e associa, questiona, observa, mantém uma rede de relacionamento, cria um projeto, experimenta, executa, e aí você sai com um grande case para poder tocar. Quais são as principais... Exato, ó, Fábio. Diga. Teve o João, ele teve que sair, né? Ele até pediu Tá. desculpa, mas ele tinha falado assim, eu falei, quem sabe ele veja, né? Ele falou assim que a organização dele, como sensibilizar empresas brasileiras para as questões sociais da República Democrática do Congo e ou República Unida da Tanzânia, onde nós atuamos. Então, assim, é exatamente, cabe exatamente no que você acabou de falar. E eu não sei agora. Isso daí precisa de quê? De um brainstorm, de técnicas para a gente pensar, exatamente, né? Casou bem. Casou muito bem, ótimo. Porque é isso, na verdade. Assim, a gente olhar para isso aqui agora, a gente vai falar assim, nossa, caramba, para o Congo, não tem não, tem sim. Vamos só pensar aqui. Vamos começar a olhar. Aí é o que a Natália falou, é técnica. Vamos fazer um brainstorm, vamos fazer um exercício de design thinking, vamos criar um Canva, vamos... Então, assim, isso tudo está disponível, é gratuito, mas às vezes a gente não tem acesso ou não sabe como fazer. E aí você começa a fazer isso, você vai começar a olhar e falar assim, poxa, lá no Congo, o que é que tem no Congo? Deixa eu estudar o que é o Congo. O que é que tem de conjunto com aqui? Opa, eu estou vendo que tem uma empresa aqui no Brasil que faz isso, que de repente isso aqui tem um mercado para ela gigante lá que ela não explorou. Ou tem um produto social no Congo que ele pode ser uma coisa, uma matéria-prima que eu vou importar para uma comunidade de artesanato daqui ou vice-versa. Eu estou falando bobagem aqui, tá, gente? Mas é exatamente assim. Começar a botar a cabeça para funcionar com técnica, com esses mecanismos, com essas ferramentas. Porque vai ter, tá? E essa pergunta dele aí, você pode ter certeza, se a gente não responder aqui, daqui a pouco alguém vai responder, e quando a gente assustar, vai ter um grande projeto acontecendo no Brasil e o Congo,
e a gente vai olhar e falar assim, poxa, a gente estava perto disso aqui. É só usar as ferramentas para fazer isso. Vocês já têm o problema na mão, vocês já atuam lá. Precisam agora de ferramental, de estrutura, pensar como uma empresa de inovação pensa. Então, basicamente, é isso. Né? Excelente, Fábio. Oi? Pode falar, Fábio. Não, pode ir, Evandro. Não. A minha dúvida agora é o seguinte, tá? Nós estamos com esse curso já para ser lançado, né? Como é que as organizações, Natália e Fábio, vão poder já acessar esses conteúdos? Porque isso aí é super importante para quem quer se desenvolver, para quem quer crescer e quem quer chegar na porta de uma grande corporação, de uma grande empresa e obter esse recurso para poder financiar suas causas. Perfeito, Alvando, ótimo. Como é que vai ser assim? Aqui, na verdade, a gente está falando desse curso aqui, gente, em primeiríssima mão, assim. Então, o curso nem foi lançado ainda, tá? Isso. O que a gente pode fazer aqui, até a Natália falou disso mais cedo, e aí, Natália, você me corrija, por favor. Esse curso a gente vai liberar os primeiros módulos do curso logo depois do feriado que a gente tem agora em abril, que vai ser um feriado prolongado. Então, na semana aí do dia 22 de abril. Para quem está aqui, né, para quem está consumindo, a gente pode fazer uma oferta especial, né, Natália? A gente pode fazer um link com uma oferta especial, já fazer uma pré-venda do lançamento. E aí né, vocês aí da TechSoup têm um contato, a gente envia isso por e-mail, por SMS, enfim, pelos meios que forem feitos. E já fazer uma pré-venda para que as pessoas do dia 22 de abril já tenham comprado com preço. A gente pode fazer uma oferta bem especial aí para quem está aqui hoje para começar. Excelente. E aí, Exatamente. Natália, como é que a gente faz, né? Os trâmites, assim, como é que isso vai ocorrer agora? Vai ser via e-mail? Como é que vai ser? Não, a Natália vai... Pode falar, Natália, desculpe. Nós temos aqui as pessoas que participaram. Então, para quem participou, não só quem fez inscrição, nós temos esse relatório. Eu acho que é o mais justo. Então, para quem participou, a gente vai mandar um e-mail com esse link, com esse desconto exclusivo. Então, a gente vai pegar a lista aqui do seu e-mail. Caso o e-mail de vocês, acho que todo mundo funciona, senão não conseguia receber o link, né? Está presente. Então, para quem participou, a gente vai mandar esse link com o desconto. Ok, Fábio, vamos lá. Não, maravilha, Wanda. Eu acho que é isso, né? Assim, esse curso, eu só coloquei aqui nos extras, aqui é um curso que a gente vai emitir o certificado, o curso vai ter e-book, todas as ferramentas que a gente falar lá vão estar disponíveis para download, a gente vai ter aulas ao vivo, a gente vai ter as moedas Goodies, que são moedas que valem dinheiro na hora da compra para quem fizer o curso. A gente vai entregar, a gente vai disponibilizar a plataforma da Goodies, uma plataforma que a gente está fazendo sob medida junto com a TechSoup, para que vocês já possam fazer as primeiras campanhas totalmente gratuito, tá? Aí só já fazer as campanhas socioambientais de vocês lá dentro, publicarem, chamarem doadores, chamarem empresas, chamarem voluntários. Então, a gente entrega aparato tecnológico também. Então, vai ser um curso bem completo e que vocês vão sair com ferramentas na mão, vão sair com exercícios práticos e com ferramental tecnológico também para executar. Fábio, basicamente eu queria só te fazer uma provocação. Claro. Explique aí rapidamente, porque esse curso ele acaba se pagando se você utilizar as moedas Goodies. Explica rapidamente para as pessoas que estão aqui como é que funciona isso. Maravilha, ótimo. As moedas Goodies, gente, é o seguinte, a gente tem a Goodies é uma plataforma que ela gera uma moeda virtual, é uma moeda que está virando até uma criptomoeda, mas ela funciona normalmente como um programa de milhas, para recompensar quem faz ações do bem. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, para vocês. As organizações sociais, todas que estão aqui, a gente vai ter uma ferramenta, a gente já tem uma ferramenta lá que a TechSoup está entrando conosco, que você, nessa ferramenta, você pode cadastrar todas as campanhas sociais que você tem. Então eu preciso de captar recursos, eu preciso de doação de pessoa física ou de empresa. Então a gente tem uma ferramenta lá, como uma vaquinha, por exemplo, uma vaquinha online, você tem uma ferramenta lá, e aí eu vou lá e doei R$50 para a sua organização social. Eu vou ganhar 50 moedas Goodies como recompensa. E aí, quando eu ganho essas moedas Goodies, eu botei R$50 em vocês captaram R$50 de doação. Eu que ganhei 50 moedas Goodies, vou trocar essas moedas Goodies no Magazine Luiza, no Ponto Frio, na Casa Bahia, num monte de parceiro, por produto ou por desconto em produto. Então, assim, se eu vou comprar uma geladeira nova e eu vou com 50 moedas Goodies, eu vou ter aí uns R$300 de desconto. Caramba, eu vou correr para doar R$50 para alguém ali, para pegar essas moedas e ganhar mais dinheiro nesse desconto. Então, a moeda Goodies, ela vira uma ferramenta para que vocês consigam captar mais doadores
voluntários, doação de itens, cesta básica, horas de voluntariado, dá para fazer isso tudo. Vocês, enquanto organizações que comprarem e fizerem o curso, vocês já vão receber esse volume de moeda. Então, vocês já vão poder comprar ou consumir coisas usando desse desconto que as moedas Goodies vão oferecer para vocês. Então, pode ser que o valor do curso que vocês pagaram, consequentemente, ele já volte imediatamente, porque algum consumo que vocês fizerem já vai gastar nesse valor aí. Sem contar alguns benefícios extras que a gente vai ter, como mentoria com empreendedores, com grandes corporações, abertura de oportunidade para você cadastrar o produto para algumas corporações verem, que aí pode pagar o valor mais de 50 vezes que vocês investiram. Respondi sua pergunta, Wanda? Sim, claro, muito bem respondido. Então, quer dizer, a pessoa vai ter a qualificação, você pode colocar vários, de repente, patrocinar o curso para vários colaboradores, né? E a organização em si acaba ganhando, porque vai ter esse marketplace, onde vai poder ter recursos para vai trocar as moedas Goodies por produtos ou serviços que estão necessários para as organizações, não é isso? É isso, Beleza. isso. Eu até parei de Natália, compartilhar para eu voltar aqui é, e voltar a vê-los. é. Eu acho que Mas nós é isso. estamos, eu acho que nós estamos encaminhando já para o nosso finalzinho aqui agora. Eu não sei se tem mais alguma pergunta, algum questionamento no chat, Natália. Não tem mais nenhuma, não. Todas são coisas mais técnicas agora. Tá Como bom. eu falei, parece que travou quando eu falei, mas para quem participou do evento, nós vamos mandar agora não, perdão, a gente vai mandar hoje ou amanhã um link já, esse link promocional para quem participou. Não é para quem fez, até porque a pessoa não vai nem saber, né, do que a gente está falando. Então, para honrar também o tempo, novamente, a disponibilidade de vocês, a gente vai, para essas pessoas que participaram, enviar esse link promocional do lançamento desse curso. Excelente, excelente. Então tá bom. Fábio, alguma consideração final? Não, acho que é isso. Dizer que, né, que a gente faça um curso, vai valer a pena, a gente vai estar junto com vocês. Estamos à disposição também, né, tanto na TechSoup, a TechSoup já está com vocês o tempo inteiro, na Goodies também, o que vocês precisarem. Se precisar de alguma coisa, quiserem mandar mensagem, né, e a gente puder ajudar, estamos aí. Agradeço muito o convite, viu, a parceria com a TechSoup e o tempo de todos vocês aqui que ouviram a gente aqui nessa horinha. Tá ótimo. Eu queria só dar outra informação adicional. A semana que vem, se não falha a memória, vamos ter o FIF lá em Curitiba, né? Eu não sei quais são as organizações que estão presentes aqui que também vão participar do FIF, mas a TechSoup vai estar com stand lá no FIF e no dia 9 eu vou palestrar sobre tecnologias de baixo custo, baixo preço para as organizações sociais, tá? Então eu queria aproveitar agora e agradecer a todas as organizações sociais que estão participando desse evento. Agradecer muito ao Fábio. Fábio é um especialista nessa área e eu sei que a agenda dele é muito complicada e foi muito bom a gente conseguir esse tempo aqui para bater esse papo com vocês. Agradecer o Sandro, que também está presente, e a Nath, que proporcionou, né, esse movimento aqui agora, proporcionou esse evento, né? Então, um abraço a todos e até uma outra oportunidade com mais um webinar da TechSoup Brasil. Falar alguma coisa, Nath? Não, acho que é isso, gente. Agradeço, muito obrigada. É um prazer sempre estar com vocês, né? Sempre estou aqui apresentando os webinários. Acho que já estão até cansados do meu rosto aqui, mas enfim, é um prazer estar com vocês. E até a Eu acho que vale próxima. a pena deixar um pouco, não desligar a reunião, não encerrar a reunião, porque se alguém quiser colocar alguma mensagem, alguma coisa assim, a gente pode responder a posterior, né? Eu acho que a gente pode. Tem o WhatsApp da gente, se o Tá. pessoal quiser, a gente tem e-mail também. Acho que é mais fácil, senão fica Tá. gravando aqui. Tá Então tá, bom? pessoal. Obrigado, Fábio. Obrigado, Sandro. Obrigado, Nath. Obrigado, Obrigado, gente. pessoal. Tchau, tchau.